Eu quero ler hoje um texto com você que está aqui em Romanos capítulo 10 e o verso 17, e diz assim: E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Jack ouviu a palavra de Deus. Ele, na sua vida adulta, ele relata um episódio da sua adolescência que marcou a sua vida por todos os momentos. Ele chegou a Oxford, uma grande universidade na Inglaterra, e ele estava procurando os prédios da universidade. E ele começou a se locomover, até que parou e viu que ele estava muito distante dos prédios, do ambiente da universidade. E assim que ele descreve a sua vida, uma distância muito grande do lugar onde ele deveria estar. Jack foi para a Universidade de Oxford, esperando estudar e ganhar a vida e se espelhar nos professores que ele já admirava. E ele começou a ter a sua vida acadêmica. Ele era um ateu convicto, mas começou a viver profundamente a academia. Só que esse distanciamento de Deus fez com que ele ficasse rancoroso, triste, nervoso, bravo o tempo todo. Ele descreve a sua vida como Lucrécio, num dos seus versos, fala que se Deus criou a vida e tudo que há, a vida não seria tão imperfeita, tão triste e com tanto sofrimento. Ele se tornou um grande acadêmico, estudou muito, um grande professor, começou a dar aulas e também a escrever. E ele começou a se inquietar cada vez mais e percebeu que professores da universidade admiravam a Cristo, o Cristo dos Evangelhos, o Cristo da Bíblia. E ele começou a observar esses professores. Um deles era J.R.R. Tolkien, outro era Dixon. E ele começou a observar porque eles eram tementes a Deus e respeitavam a palavra de Deus, e outros professores que ele admirava também respeitavam a palavra de Deus. Um dia, quando ele percebeu que os professores eram devotos demais, comprometidos demais com a Bíblia e com Cristo, ele não temeu ser arrastado. Mas eles perceberam, os amigos dele que o aceitaram, logo no círculo aceitaram Jack, eles olharam para ele com muito carinho e viram os questionamentos e as dúvidas que ele tinha e as perguntas também que ele tinha, e eles fizeram um desafio para ele. Por que você não se volta para a palavra de Deus? Você já leu a Bíblia? E a resposta foi óbvia, ele nunca havia lido a Bíblia. E então ele pegou os evangelhos, a Bíblia, e começou a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus foi o confrontando, foi o fazendo se questionar, e ele começou a conviver e andar perto de Cristo. E ele até fala assim que como pode Jesus perdoar pecados, dizer ser Deus? Ou ele era um louco, um lunático, ou ele era realmente quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Numa caminhada com Tolkien e Dixon, eles estavam andando, de repente uma rajada de ventos perto de algumas árvores fez com que algumas folhas caíssem. Foi ali que ele sentiu a voz, ouviu a voz do Espírito Santo, sentiu Deus perto dele e se entregou a Cristo. Como diz Paulo aqui em Romanos capítulo 10, o verso 17, e a fé vem pelo ouvir, e por ouvir pela palavra de Cristo. Ele se tornou um grande cristão, ele se tornou um grande escritor e tem influenciado milhões de pessoas. Ele é conhecido como C.S. Jack Lewis, um grande escritor que é bem conceituado por todos aqueles que são apaixonados por Cristo também. Eu quero desafiar você hoje a se voltar para a Bíblia e perceber pelos teus próprios olhos que Jesus é quem Ele realmente diz ser, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que morreu em nosso lugar, o Deus que
perdoa os pecados. O Deus que ressuscitou dos mortos está vivo e está prestes a voltar. Hoje, se volte para a palavra. Hoje que Deus te abençoe. Hoje que Deus te guarde. Hoje que Deus ilumine todos os teus passos. No nome de Jesus. Amém.